Por isso que o tema dessa mensagem nesta noite, cadê? Deixa eu achar aqui. É 3 passos para viver as maravilhas de Jesus. Diga assim para o seu irmão: 3 passos para viver as maravilhas de Jesus. Amém? E a gente vai ler lá no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. A gente vai ver um homem que teve 3 passos para viver as maravilhas de Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar aqui sendo um meio, Senhor, um instrumento para levar a tua palavra. Ó Deus, que nesta noite toda voz contrária, Senhor, se cale, e que tão somente o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senhor, aqui estou, Senhor. Aqui estou para fazer aquilo que o Senhor mandou. Ó Deus, li a tua palavra, estudei a tua palavra, meditei na tua palavra, e aqui está ela, Senhor. Mas, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nesta noite, que não seja apenas as minhas palavras, mas que o Senhor, Espírito Santo, possa tocar, falar a cada coração nesta noite, e que a tua palavra, ela produza e ela cumpra aquilo que foi determinado a se cumprir nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Amados, essa é uma história que muitos de vocês já ouviram, conhecem. A história de 10 homens que eram leprosos, que viviam fora da cidade. Uma pessoa, naquela época, quando ela pegava a lepra, ela não poderia conviver no meio da sociedade, no meio das pessoas. Ela tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote, então, tinha que identificar aquela lepra. E ao identificar aquela lepra, o homem da lepra tinha que rasgar as suas roupas, e aonde ele passava, ele tinha que gritar: imundo, 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 para que as pessoas
que estivessem se aproximando dele percebessem e vissem que ali era um homem acometido de lepra. Não era um homem comum, mas era um homem leproso, um homem imundo. Olha só que palavra forte, imundo. Já parou para pensar na situação de uma pessoa que tinha o seu corpo físico normal, limpo, bonito, cheiroso, e de repente ele é acometido por uma lepra terrível, e essa lepra faz com que ele seja chamado de imundo, e ele perde a sua dignidade. Ele tem que sair do convívio, do meio da sua família. Ele não pode mais viver em sociedade, porque ele é uma pessoa imunda. Ele não pode mais entrar no templo para adorar ao Senhor, para prestar um culto a Deus, porque ele é uma pessoa imunda. E o imundo não pode entrar no templo, não pode adorar a Deus, não pode levantar as suas mãos, não pode cultuar ao Senhor, porque ele era imundo. O imundo, ele era afastado da sociedade. E note uma coisa importante: uma pessoa que está numa situação dessa, não é só a parte física que está ruim, não é só uma doença física, mas é também uma doença mental, espiritual. Porque a alma dessa pessoa, o sentimento dessa pessoa agora é um sentimento de rejeição. Aonde ela vai, ela sabe que ela é rejeitada. Ninguém a ama, ninguém a quer por perto, porque ela é imunda. E assim estava aqueles 10 homens, lá na cidade, fora da cidade. E quando eles ouvem e veem Jesus passar, eles não se aproximam, porque eles são imundos, e não podem se aproximar de Jesus. Então, distante, eles começam a gritar. Agora eles não gritam imundo, mas eles reconhecem a Jesus, que ali está um mestre, que ali está alguém que poderia, de alguma forma, curá-los. Então eles veem Jesus e eles clamam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, mestre. Jesus, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ali, pasmem vocês, Jesus não libera uma palavra de cura para aqueles homens. Jesus não faz ali um barro, cospe no chão, faz um barro, passa. Não, Jesus fala uma palavra a ele. Jesus diz assim: ide aos sacerdotes e se apresentai. Mas eles já foram sacerdotes, os próprios sacerdotes que já testificaram que eles eram imundos. É o próprio sacerdote que mandou eles saírem da cidade. Agora eles clamam por Jesus, e Jesus manda eles voltarem ao sacerdote. 3 passos para viver as maravilhas de Jesus. Primeiro passo: obedecer. Obedecer sem questionar, obedecer sem duvidar, obedecer crendo, simplesmente obedecer. Como é que isso vai acontecer? Simplesmente obedecer. Aqueles homens ouvem a palavra de Jesus e eles dizem: eu vou obedecer. Jesus mandou nós irmos ao sacerdote, para lá a gente vai. Eles vão até o sacerdote. Mas no caminho, a Bíblia diz que esses homens foram o quê? Curados. Obedecer é confiar na palavra de Jesus. Obedecer é você acreditar naquilo que o mestre está dizendo a você. É você ter a certeza de que se ele mandou, tem algo ali que vai acontecer. Eu não sei o que é, mas se ele mandou, algo vai acontecer.
Às vezes eu fico pensando, imaginando, quando vou pregar, ministrar a palavra a algumas pessoas, e essas pessoas, no seu coração, fica endurecido. Aí elas dizem assim: quando eu largar o vício do cigarro, eu vou para Jesus. Meu irmão, por que você não se converte? Você não se decide agora, não aceita Jesus? Pastor, eu não posso aceitar a Jesus. Mas por que você não pode aceitar a Jesus? É porque eu sou viciado. Eu sou viciado na droga. Eu sou viciado no cigarro. Eu tenho um desejo profundo de beber, de tomar aquela cerveja. E eu só vou para Jesus quando eu largar essas coisas. Eu não posso servir a Jesus e continuar bebendo. Eu não posso servir a Jesus, ser um crente e continuar fumando. Eu não posso servir a Jesus, aceitar a Jesus e continuar vivendo nessa vida de prostituição. Então, pastor, eu preciso primeiro consertar a minha vida. Eu preciso primeiro endireitar os meus caminhos, para depois eu aceitar a Jesus. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que você precisa fazer é obedecer a palavra de Deus, se achegar a Deus da forma como você está. Esse cara mesmo, essa mulher mesmo, sendo mentirosa, viciado, é assim mesmo, desse jeito que você está, é assim que Jesus, ele te chama, porque ele não veio para aqueles que são limpos, ele veio para aqueles que são leprosos, que estão com suas vidas carregadas de pecado, com peso nas suas costas, oprimida e distante da sociedade. Jesus, ele veio para limpar o leproso, para te limpar. Você precisa dar um passo de obediência, e passar pela porta estreita. Quando você passar pela porta estreita, que é Jesus, sabe o que vai acontecer? Não vai haver espaço para o vício, não vai haver espaço para a prostituição, não vai haver espaço para aquele desejo do cigarro ou da bebida, porque quando você entrar na porta, tudo que é errado fica para trás e você entra. É Ele que vai te dar a força. As pessoas, às vezes, elas ficam pensando que elas vão receber, sabe, um desejo, um poder, antes de ter a Cristo, para estar com o Senhor. Não. Primeiro Cristo entra na sua vida. Primeiro Cristo entra na sua casa. Primeiro Cristo entra no seu coração. E aí quando Ele entra, Ele sai limpando todo tipo de sujeira, tirando toda a lepra. Porque a lepra, ela aponta para o pecado no Antigo Testamento. O leproso era visto como um pecador. O meu sogro, ele é um crente, glória a Deus. Ele é um presbítero, um diácono, presbítero, um evangelista. E antes dele ser crente, ele fumava e ele bebia, tinha esse vício. E um dia eu conversando com ele, aí eu perguntei: e como é que foi para você largar esse vício? Foi difícil para você? Você foi largando aos poucos? Aí ele me disse assim: olha, eu aceitei a Jesus, eu estava nesse vício, bebendo, fumando, mas quando eu aceitei a Jesus,
quando Ele entrou no meu coração, acredite, nunca mais eu senti vontade e desejo de beber nem de fumar. Mais de 20 anos até hoje, eu não sei, eu passo, vejo as pessoas beberem, vejo elas fumar, e eu não sinto nada. Sabe o que é isso? Jesus. Só Ele pode fazer. Não é com a sua força. Enquanto você está aí esperando um momento aonde você vai ser impactado pela palavra, para depois você aceitar, isso não acontece. Você tem que primeiro obedecer a palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Obedeça a palavra. Essa é o primeiro passo para você viver as maravilhas de Jesus. O segundo passo, a fé. Mas não é uma fé comum, é uma fé que leva à salvação. Vocês observaram que aqueles 10 homens foram curados, mas apenas um retornou. E o que é que Jesus diz a ele? Qual é a palavra final? A salvação alcançou vocês. A salvação. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, conta a história de um centurião. Esse homem era um general, um oficial, tinha no seu comando aí pelo menos 100 soldados. Ele não era judeu, ele era um gentio, considerado uma pessoa impura, não digna da salvação entre os judeus. E ele vai ao encontro de Jesus, porque o seu servo estava doente, estava aleijado, e ele queria que Jesus orasse pelo seu servo, para que o seu servo, que era um jovem bom, fosse curado. E aí, o que que Jesus faz? Jesus diz: tá bom, eu vou lá. Aí ele diz assim: não mestre, não precisa o senhor ir, eu sou um ímpio, o senhor é um judeu, o senhor é um homem santo, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, porque eu sou impuro. Mas tem uma coisa, só basta uma palavra sua, só uma palavra. Eu sou um oficial, tem homens que estão sobre o meu comando. Se eu digo a eles vai, eles vão. Se eu digo a eles venham, ele vem. Se eu digo ao meu servo faça assim, assim ele faz, porque eu sou o Senhor deles, eu mando neles, eu sou um oficial, eles estão sujeitos à minha palavra. Então, Senhor, só basta uma palavra do Senhor. A enfermidade está sujeita à tua palavra, o leproso está sujeito à tua palavra, tudo está sujeito à tua palavra. Só basta o Senhor dizer uma palavra e ele vai ficar curado daqui mesmo. Diga esta palavra e ele lá na minha cidade, ele será alcançado. A enfermidade vai obedecer a sua palavra e ela vai ter que se retirar, porque a enfermidade obedece a tua palavra. Jesus olha e diz assim: uau, que fé é essa? Nem em Israel eu vi tamanha fé, tamanha fé. Que fé desse homem, que fé é essa? Aí ele vai concluir dizendo assim: olha, vai vir pessoas do Oriente, do Ocidente, estrangeiros do Oriente, do Ocidente, e esses se assentarão com Abraão, com Isaac e com Jacó, e os filhos
e alguns filhos, e alguns irão para o fogo eterno. O que Jesus estava dizendo? Que aquele homem foi alcançado pela salvação. Está dizendo que alguns gentios, estrangeiros, que só pelo fato de crer em Deus, estariam se assentando na mesa de Abraão, entrando no céu. E alguns religiosos, que se diziam filhos de Deus, não entrariam porque não tinha fé suficiente. É a fé que salva. É a fé de você compreender e entender de que Jesus, Ele é aquele que pode salvar a sua alma do inferno. É a fé que faz você acreditar nesse Cristo vivo e ressurreto. É essa fé, a fé que salva o homem. Porque a salvação, meus amados, é mediante a fé. Não é só mediante ao que você sente. Talvez você está aqui nesta noite e seja um crente assim, tipo que nem eu, que gosta de ficar quieto no meu canto. Ou talvez você seja um crente assim, tipo que nem a pastora Tiane, que gosta de pular, de gritar, de dar glória a Deus. Eu não sei que tipo de crente você é, mas eu sei de uma coisa, que a salvação não é medida pela sua expressão, ou pelo seu grito, ou pela sua roupa, ou sei lá por quê. A salvação, ela é pela fé. É você crer em um Deus vivo e poderoso. É você saber que Ele existe e que Ele morreu por você. É você dizer: Jesus, Jesus, para onde irei, Senhor? Se só o Senhor tem a vida eterna, para onde eu vou, Senhor? Você sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm se desviado do Evangelho, têm se afastado do caminho de Deus, porque a sua fé tem morrido em Cristo. Os seus olhos têm se colocado às vezes para homem. Os seus ouvidos, às vezes, têm dado ouvido a falatórios, a coisas que são invenções de homem. E tem se esquecido de colocar a sua fé no Cristo vivo, no Cristo que ressuscita mortos, no Cristo que tira a lepra do homem, no Cristo que perdoa pecados. Segundo passo, fé. Tenha fé. Você precisa crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, que não existe nenhum outro que salva. Tem pessoas acreditando que existe uma maneira, um outro caminho que pode levar aos céus, que pode levar à salvação. Tem pessoas que não é o seu caso, que ainda acredita que determinada religião, eu não posso nem dizer porque tem câmera me filmando, mas tem pessoas que acreditam que tal pessoa vai me salvar. Não, só existe um caminho. É um caminho, não é dois. É o caminho da cruz, é o caminho do sangue, é o caminho do corpo, é o caminho de Cristo. É só através dele. E você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Parar de acreditar que Maria vai te salvar. Parar de acreditar que Maomé vai te salvar. Parar de acreditar que o poder está na vida do homem, que ele vai te conduzir a Deus. Parar de ficar correndo atrás de homens. Parar de ficar correndo atrás de igrejas, como se igreja tal tivesse mais poder, igreja tal tivesse menos poder. Não, você tem que estar com Ele, com Cristo. É só Ele.
Só basta. Só Jesus. É só Jesus, só basta Ele. Não precisa de mais nada. Precisa de muita coisa, muita agonia não. Para entrar no céu, eu preciso ter fé. A terceira coisa, o terceiro passo, gratidão. Um coração grato reconhece o verdadeiro Cordeiro. Quando Jesus mandou aqueles leprosos irem até o sacerdote, parece que as coisas não estão muito certas, porque eles já tinham ido ao sacerdote, o sacerdote já tinha testificado que eles tinham lepra, e eles estavam com lepra. Mas quando eles vão ao sacerdote, Jesus manda eles irem ao sacerdote, é porque o sacerdote também era quem testificava a cura. Antes de ir para a sociedade, para dizer eu estou curado, o sacerdote tinha que olhar a pele, olhar o corpo, olhar o cabelo, olhar a roupa, olhava tudo, e aí o sacerdote dava a palavra: está curado. Aí, estando curado, olha só, não parava só aí não, ele tinha que oferecer 3 sacrifícios, 3 cordeiros. Ele tinha que pegar um cordeiro macho, levar até o sacerdote, para o sacerdote poder sacrificar, pegar o sangue, um pouco do sangue, botar na orelha, botar no dedo direito, era uma cerimonial. E ele também tinha que oferecer uma cordeira fêmea, que era sacrificada. Era um cordeiro que era uma oferta pela culpa, era uma oferta pelo pecado, e era uma oferta de holocausto. 3 cordeiros. Só depois que o sacerdote olhava, testificava, ele pegava a oferta, o cordeiro levava para o sacerdote sacrificava. Agora você está limpo. Agora você pode voltar para a sociedade, você pode voltar para viver no meio da sua família, mas tinha que oferecer. Sabe por que aquele homem, o samaritano, ele não acompanhou os 9? Os 9 ficaram curados, seguiram. Mas o samaritano, quando ele se olha, ele vê, ele diz: eu estou curado, não tenho mais lepra, acabou a minha lepra. Ele só mandou eu obedeci a palavra dele, eu tive fé e eu fui. E quando eu fui, agora que eu estou curado, ele volta. Por que ele volta? Ele volta porque ele entende que o verdadeiro Cordeiro estava ali. Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Ele procura o sumo sacerdote. Ele diz agora: Jesus, eu estou curado. Ele vem gritando, dando glória, glória, que nem uma irmã que fica ali pulando: glória, 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 glória. Ele dá glória. Ele vai, ele se prostra diante de Jesus, e ele diz assim: você não é mais Jesus, você não é mais mestre, você agora é o meu Senhor. Você é mais do que um mestre, é mais do que Jesus, é o meu Senhor, é o meu sacerdote. E eu não vou sacrificar cordeiro não, porque eu estou diante do Cordeiro, limpo, imaculado, que tira o pecado do mundo. É gratidão. Gratidão a Deus é reconhecer o sacrifício de Cristo. Gratidão, meu irmão, é você reconhecer que você era essa pessoa cheia de lepra, cheia de pecado, cheia de coisas ruins na mente.
aonde a sociedade desprezava você, aonde você não tinha condições de se achegar ao Santo dos Santos, mas o Cordeiro de Deus se chegou e morreu em seu lugar. Agora Ele está dizendo assim: você é o meu Cordeiro. Gratidão é reconhecer Cristo como Cordeiro de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que está nos visitando, que ainda não teve essa gratidão de reconhecer a Cristo como Cordeiro de Deus, de você nessa noite parar para pensar na sua vida, parar para pensar para onde você vai. Nós estamos vivendo no fim dos tempos, isso é uma verdade. Vivemos no tempo de homens de guerra, de líderes de guerra, vivendo no tempo onde um pai está matando o filho, onde um filho está envenenando o pai, tempo onde o homem não tem amor próprio para com o outro, tempo onde a iniquidade ela está a cada dia mais crescendo. A iniquidade está crescendo tanto que está alcançando a igreja. Alguns da igreja, alguns estão se perdendo por conta da iniquidade que está grande no mundo. E o que é isso, pastor? São os sinais de que o Cordeiro está vindo, o Cordeiro de que Cristo está vindo, o sinal de que o tempo está se abreviando e Deus está te dando oportunidades para que você se conserte, para que você se achegue a Ele e tenha salvação e desfrute das maravilhas, da maior maravilha que é o céu, que é a glória de Deus. E Ele está falando para você nesta noite, está tocando no seu coração com esta palavra. Está dizendo a você que está afastado do caminho dele: se volte com o coração grato, com gratidão, reconhecendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se volte para Ele hoje, não perca tempo. Estamos vivendo aqui dias maravilhosos, louvores maravilhosos, palavras maravilhosas, mas se você não tomar esses 3 passos de fé, de gratidão, de crer, de obedecer, você vai viver da mesma forma. E aí, quando as portas se fecharem, será tarde demais. A oportunidade é agora, meu irmão. A oportunidade é agora, é hoje, não é amanhã. Não é amanhã. Jesus te chama hoje. Tenha um coração de gratidão ao Senhor, de gratidão. Se volte para Ele. 9, ouviram a palavra, desfrutaram da bênção, desfrutaram da cura, viveram a cura, viveram o momento da cura. Tem muitos assim, que vêm à igreja e só quer desfrutar das bênçãos que Jesus pode dar. E Ele dá porque Ele é misericordioso. Só quer desfrutar daquilo que Jesus pode dar, mas não quer o Jesus da cura, não quer se prostrar diante dEle e reconhecer que só através dEle é que eu tenho a vida eterna. E que Ele mesmo vos abençoe.